Ex-Vasco Gabriel Peck marca pelo La Galaxy e divide torcida, a falta que faz. Cria do Vasco da Gama ainda divide opiniões em São Januário. Ex-Vasco brilha na MLS. Após ser goleado pelo Flamengo por 6-1 na estreia de Álvaro Pacheco, o Vasco foi até o Allianz Parque na rodada passada e saiu novamente derrotado. Diante do Palmeiras, o revés foi por 2-0. Com isso, o Gigante da Colina só se manteve fora da zona de rebaixamento por conta das equipes abaixo não conseguirem pontuar. De qualquer forma, uma das principais críticas da torcida é com relação à qualidade do plantel. Afinal, depois de escapar do rebaixamento na última rodada de 2023, o clube de São Januário apostou em algumas contratações questionáveis, como Adson e David, optando por negociar Gabriel Peck com o Los Angeles Galaxy, Estados Unidos. Apesar do ótimo valor envolvido na venda, o jogador deixou uma lacuna no elenco e seu nome volta à tona após cada feito na MLS. Ontem, 16, por exemplo, ele marcou um gol e causou divisão na torcida vascaína. Mais detalhes sobre Peck. Na vitória do clube da Califórnia diante do Sporting KC, a cria da Colina voltou a aparecer e anotou mais um gol. Ele anotou o segundo tento no triunfo por 4-2, voltando a repercutir entre os torcedores. Edmundo faz revelação sobre discordância entre Felipe Coutinho e Pedrinho. É importante frisar que, conforme amarrado no contrato, cada gol marcado pelo jogador com a camisa do La Galaxy rende $10 mil ao Vasco, cerca de R$53 mil na cotação atual. Ao todo, Peck já participou de 11 gols em 17 partidas pelo novo clube, tendo marcado 5 gols e contribuído com outras 6 assistências. Entretanto, sua ausência ainda é muito sentida no Gigante. Não à toa, o assunto trouxe inúmeros tipos de comentário, desde alguns desmerecendo o atleta, até outros lamentando sua saída. O Vasco enfrenta o Cruzeiro hoje, 16, às 18h30, em São Januário. Vasco e Cruzeiro empatam sem gols pelo Brasileirão Série A. Vasco e Cruzeiro se enfrentaram hoje pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vinha em busca da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, pois ocupava a 15ª colocação com 8 pontos. Já pelo lado da Raposa, a busca era por subir na tabela e para entrar no G6. O time mineiro estava em 8º com 13 pontos. O jogo foi bem equilibrado e com poucos lances perigosos, resultando em empate sem gols no São Januário. Vai oficializar. Pedrinho, presidente do Vasco, vai formalizar proposta por Felipe Coutinho. Executivo deverá se encontrar com o jogador ainda neste fim de semana. Retorno aguardado. Uma novela vem se estendendo há muitas semanas dentro dos bastidores do Vasco da Gama. Coutinho, cria do clube e sucedido na Europa, está sendo especulado no clube. Muito se especulou sobre uma possível negociação para o retorno do jogador a São Januário, porém, a assessoria de Coutinho soltou uma nota nas redes sociais assegurando que o jogador tem contrato com seu atual clube. Porém, parece que por fim, um contato oficial será feito ainda neste fim de semana, pois Pedrinho, presidente do Vasco, irá se encontrar com o jogador para conversar. Proposta oficial. O executivo vascaíno fará a sua proposta neste encontro, e segundo Aline Nastari do TNT Esportes, o meia terá o maior salário do elenco, se resolver aceitar a oferta. Uma possível vinda do jogador representará um novo momento no Vasco da Gama, de completa reformulação e diferença, principalmente tratando-se da situação financeira. Coutinho viria para ser o craque do time, e juntamente com Payet, formaria um meio de campo nível Europa, qualidade que o Vasco não vê em seu setor central há muito tempo. Nova diretoria, novos ares. O Gigante da Colina atualmente vive um momento completamente diferente de temporadas atrás. Apesar de não apresentar o seu melhor futebol nos bastidores, o clube vem se ajeitando. A possível chegada de Coutinho será um grandioso motivo para reaproximar o torcedor da equipe, pois com os vexames recentes contra o Criciúma e Flamengo, o torcedor ficou mais distante. Salgado revela ter emprestado dinheiro ao Vasco SAF para pagamento de dívida. O próximo jogo do Vasco será contra o Cruzeiro neste domingo 16. Será uma partida importante para o Gigante da Colina se reerguer no campeonato e melhorar a fase de uma vez por todas. Marlon volta de suspensão e está confirmado para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Lateral esquerdo estava suspenso e não enfrentou o Cuiabá na última quinta-feira, 13, pelo Brasileirão Série A 2024. O retorno de Marlon. O Cruzeiro terá um reforço importante para o próximo confronto contra o Vasco da Gama, marcado para domingo 16, às 18h30, em São Januário, Rio de Janeiro.
O lateral esquerdo titular Marlon retorna após cumprir suspensão na vitória por 2-1 sobre o Cuiabá, no Mineirão, durante a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon foi substituído por Kaique no jogo contra o Cuiabá após ter sido expulso na derrota por 2-0 para o São Paulo. Kaique, de 21 anos, fez uma boa atuação ao jogar os 90 minutos e ajudou o Cruzeiro a conquistar a vitória. Agora, com o retorno de Marlon, espera-se que ele reassuma sua posição de titular na equipe celeste. Desde que chegou ao Cabuloso em 2023, Marlon tem se destacado. Em 23 partidas disputadas este ano, 22 delas como titular, ele contribuiu com 2 assistências e 1 gol. Seu contrato com o clube vai até o final de 2026, e sua presença no time é vista como fundamental para as ambições da Raposa nesta temporada. A expulsão do lateral esquerdo. A expulsão de Marlon ocorreu na partida contra o São Paulo, onde ele recebeu um cartão vermelho direto por uma falta no atacante Jonathan Calleri. A ausência do lateral esquerdo foi sentida, mas a equipe conseguiu superar o Cuiabá com uma atuação sólida de seu substituto Kaique. Kaique, que estreou profissionalmente pelo Cruzeiro em 2022, vem mostrando potencial. Este ano, ele participou de 3 partidas, sendo uma como titular. Com contrato até o fim de 2025, Kaique é visto como uma promessa para o futuro do clube. No entanto, nem todas as notícias são positivas para o técnico Fernando Seabra. O meia-atacante Matheus Pereira será desfalque no jogo contra o Vasco. O camisa 10 do Cruzeiro recebeu seu 3º cartão amarelo na competição durante o confronto com o Cuiabá, resultando em sua suspensão automática. Pedrinho faz pedido para torcedores do Vasco durante protesto. Cobrem de mim. Situação da Raposa na competição. Matheus Pereira tem sido uma peça-chave no esquema de Seabra, e sua ausência será sentida. O jogador tem mostrado consistência e habilidade, sendo uma das principais armas ofensivas do Cruzeiro neste campeonato brasileiro. Com o retorno de Marlon, o Cabuloso espera manter o bom momento e conquistar mais 3 pontos fora de casa. A equipe ocupa uma posição intermediária na tabela e uma vitória contra o Vasco poderia impulsionar o time para a parte de cima da classificação. Álvaro Pacheco não convence em treinos e jogadores ficam incomodados no Vasco. Treinador português amargou 2 derrotas em seu início de trabalho em São Januário e já há uma ala do elenco insatisfeita, informa portal Atenção Vascaínos. Que começo difícil! O início de trabalho do português Álvaro Pacheco no comando do Vasco é preocupante. Em 2 jogos, o time de São Januário sofreu 2 derrotas e 8 gols, fruto de confrontos diante de Flamengo e Palmeiras. Para se ter uma ideia do alerta na situação, a defesa do Vasco levou incríveis 58 finalizações nos jogos contra Flamengo e Palmeiras. Na estreia, então, uma goleada vexatória por 6-1 diante do maior rival foi um grande baque para o luso de 52 anos. Em meio a um momento conturbado, Pacheco já se vê com a pressão de mostrar um poder de reação imediato. Só que nos bastidores há quem diga que vários atletas têm tudo dificuldades para entender a filosofia de trabalho do lusitano. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o treinador português tem seu jeito de manter o mistério sobre quem será escalado. E isso vem incomodando alguns atletas no dia a dia do CT Moacir Barbosa. Incômodo no elenco do Vasco. Um dia o Álvaro treina com um time. No outro dia, treina com o outro time. Com isso tem deixado o elenco incomodado, por conta da indefinição de quem joga ou não, informa a apuração do Atenção Vascaínos. Após a derrota para o Palmeiras por 2-0, no Allianz Parque, o próprio treinador disse que não irá criticar os jogadores que tem nas mãos e que está no trabalho de conhecimento mais profundo do elenco vascaíno. O comandante português assinou um contrato válido até dezembro. Há uma cláusula de que o Vasco pode prorrogar a renovação para dezembro de 2025. Sua multa rescisória é de 1,5 milhão de euros, 8,6 milhões de reais. Chance de reação do CRVG. Neste domingo 16, Álvaro atuará pela primeira vez em São Januário como técnico efetivo. O Vasco recebe o Cruzeiro e o português tem, para variar, dúvidas sobre a escalação da equipe para voltar à rotina de vitórias. Edmundo faz revelação sobre discordância entre Felipe Coutinho e Pedrinho. Sem Sforza, Rojas, Praxedes e Payet, Álvaro deverá ter nomes como Hugo Moura, João Vitor e Adson como titulares. A chance, inclusive, do treinador Cruz Maltino armar improvisações entre os 11 iniciais. Ainda que tenha respaldo total do presidente Pedrinho, Álvaro precisa de resultados a curto prazo. As 2 derrotas consecutivas fizeram o Gigante da Colina ficar a 1 ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão Série A 2024.